Salve galera, bora aí para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, se você está acompanhando aqui pelo canal, quero lembrar que eu tenho playlist aqui no canal, porque eu falo de diversos temas diferentes, né? O meu foco principal é conscienciologia, metafísica, mas falo de diversas coisas. Então tem aí as playlists e eu organizarei mais. Então hoje é sobre games, continuando aí o nosso quadro sobre games. E quem não viu o anterior, eu falei sobre Chrono Cross. Quem conhece aí sabe que é um jogo genial. Não vou me estender falando mais dele. É só conferir o canal. E também, se você está aqui pelo meu canal, entre aí no link fixado no topo dos comentários, na descrição, que você terá acesso ao artigo que eu fiz para este vídeo, onde você poderá ver algumas curiosidades a mais, né, que eu acrescentarei nesse artigo que está aqui no link. E também vou deixar o link do artigo que a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo. Então entrem lá para conseguir, para vocês terem uma melhor experiência, né? Que aqui vai ser o vídeo cru, eu vou ir lendo e tal, e para vocês acompanharem, entra aí. Então não vou estender muito, ó. O quadro, a ideia desse quadro, a meta desse quadro é compartilhar com as pessoas minhas experiências na vida, porque games é importante no quesito de novos caminhos neurais, né, percepção da realidade e assim sucessivamente. Nós aqui da escola sabemos muito bem que a galera chama de ficção científica e essas coisas todas, games, tudo que existe, filmes, etc., são tudo possibilidades da consciência. Então, para um luciferiano nato, para um alquimista, né, para quem tem medo do nome luciferianismo ainda, né, se for novo por aqui, só estudar que vocês vão compreender que não tem nada de maligno ou coisas assim. É importante, né, compreender e entender todas essas coisas, né? Então beleza, para quem já está familiarizado, vamos lá pro material. Então eu fiz um artigo há alguns dias, né? Irei fazer outros mais sobre diversos games, filmes e assim por diante. E hoje é sobre Castlevania, né? Antes de ler aqui o artigo que eu preparei, mais uma vez eu coleto sim coisas que tem no Google, por dois motivos básicos. Primeiro, para me poupar tempo digitalizando tudo, sendo que o jogo é antigo, né? Aí então tem mais coisas pela internet. Obviamente eu irei coletar só aquilo que ajude eu expressar o que é a minha opinião particular. Então um dos pontos é esse, né, para poupar tempo. E segundo, que também o meu teclado não está muito bom, então é trabalhoso digitar, ele digita palavras a mais e assim vai, né, letras a mais e tal. Então para poupar trabalho, não por preguiça ou coisa assim, porque eu desenrolo vários artigos, etc., mas por inteligência mesmo. Então eu pego partes do Google, às vezes, outras eu digitalizo da minha própria punho mesmo, e eu vou trazendo aqui para minha percepção particular. Foi o caso desse artigo, então bora lá. Mais uma vez, entra aí no link fixado para acompanhar, né? Não vou estender muito não. Então, antes de ler o artigo, na verdade, Castlevania sem sombra de dúvida, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E eu tô sendo 100% sincero. Eu amo esse jogo. Gosto muito mesmo, até hoje. Mas hoje, quando eu comecei a jogar ele, eu vou explicar mais ou menos como foi. Eu já o amava. Hoje em dia ainda tem a nostalgia de reouvir as suas músicas, né, relembrar e etc. Então é muito nostálgico para mim esse game, como todos que eu irei fazer nesse quadro. Então Castlevania é o primeiro videogame que eu tive, vou falar um pouquinho sobre isso, foi o Super Nintendo. Qualquer hora eu vou fazer um artigo só sobre Super Nintendo e Playstation 1. Mas o primeiro game que eu tive foi o Super Nintendo, tive várias experiências agradáveis, mas ainda não falei nada sobre ele, não sei porque eu tô focando mais no Playstation. Porque esses dois primeiros jogos que eu tô falando, de fato, é os que eu mais gostei, né? É difícil eu colocar em ordem os melhores jogos, né? Eu posso, por exemplo, os melhores, mas colocar em ordem para mim é difícil, muito complicado. Então eu conheci o Castlevania através de locadoras de videogame, no caso da Videomania, né, o Juliano, lá da minha cidade natal. Então, quando eu comprei o Play 1, eu pretendia hoje mesmo aqui nesse vídeo falar algumas coisas como foi, só que vai ficar longo, então aguardem o vídeo sobre esses videogames. Eu não sei se eu faço os dois juntos ou separado, eu vou ver. Mas eu conto melhor a história de como que eu desdobrei o videogame, etc. Porque não foi só chegar e comprar ou ganhar, não. Teve todo um desdobramento. Mas então, beleza, eu mudei de ideia aqui agora. Não vou falar a história, não. Vamos focar no jogo. Então, o Castlevania é um dos melhores jogos, sem sombra de dúvidas. E joguei muito ele em minha vida, né? Muito mesmo. Então, eu joguei ele sem detonado, né? Joguei muito.
e consegui fazer quase 200%, né? Porque na época o que acontece? Não tinha internet nem nada, era lá atrás, 2000 e pouco. Não era comum internet, menos ainda na minha cidade, que é uma cidade pequena. Então a gente tinha que dar nossos pulos, né? Desenrolar. Então eu joguei o Castlevania na raça. Até aqui Castlevania era famoso, então as locadoras, a galera gostava, o Juliano, o povo gostava. Então se eu quisesse alguma dica, um detonado, essas coisas eu teria em mãos, mas eu não quis. Eu fui na raça, então eu fiz quase 200%, que era o que acreditava-se que era o máximo, né? 200%, 100% do Castelo 1, 100% do Castelo 2. Então, se eu não me engano, na época eu fiz 197%, vírgula alguma coisa, e não conseguia completar o resto. Mas armas, um monte de coisa eu fiz tudo na raça mesmo, tudo, preenchendo os castelos, etc. Aí depois disso que eu não consegui chegar em 200%, né, tentei de tudo, não chegava. Na época, hoje em dia, talvez, é que eu já sei como é que é, né? Mas eu não sei se hoje em dia eu conseguiria os 200% na raça, né? Mas enfim. Aí na época, como eu não consegui de forma alguma, eu fui atrás de revista. Então na época eu consegui uma revista que eu acho que ela era detonado, mas eu não precisei do detonado dela em si. Eu descobri sim algumas coisas a mais que eu não tinha descoberto com o detonado, mas para minha surpresa, de novo, hoje em dia eu não fiz pesquisas a mais para saber se a porcentagem é além disso. Mas aí, né, para minha surpresa, eu descobri nessa época que além dos 200% dos dois castelos, você conseguiria mais 15,3%, né? Que seria o total. Por quê? Porque além de você preencher o castelo todo, ainda tinha um esquema, que eu sei ele até hoje, de sair de dentro do castelo. Então você preenchia algumas partes fora do castelo, tanto no primeiro castelo quanto no segundo invertido, que aí você somava mais 15,3%. Né? Então foi muito interessante, eu consegui essa passagem de fazer 215,3%. Volto a dizer, hoje em dia está muito desenrolado, então através da internet as pessoas descobrem até coisas quebradas no jogo, erro, que depois futuramente o próprio criador abraça. Então eu não sei se é o caso de Castlevania de ter mais porcentagem que isso, mas naturalmente, né, vamos dizer naturalmente, porque tem essa manha que você precisa inclusive da sua familiar da espada, que você consegue sair para fora e preenche mais esses 15%. Então naturalmente ele tem 200%. Com esse truque, né, com essa manha, com esse truque que eu descobri nessa revista, você consegue sair e fazer mais 15,3. Beleza, eu fiz isso. Agora, se tem além, eu também vou descobrir qualquer hora. Se houver mais, a gente volta para falar disso e tudo mais. Então, beleza, já estendi muito, já tem 7 minutos de vídeo aqui. Vou ler o artigo, vou deixar fluir, não sei se eu vou ler inteiro e etc. Então, beleza, para você acompanhar esse artigo que eu estou lendo aqui agora, entra no link fixado. Você vai chegar num post, nesse post vai ter o link para você ser direcionado para outro post, ou seja, vai ser 2 posts sobre esse tema. E nesse post do vídeo, que vai estar o vídeo anexado, é só você clicar, você vai cair nele. Vai ter outras curiosidades, mas eu diria que antes de vocês lerem a curiosidade desse artigo, entre no outro para acompanhar aqui junto com o vídeo. Se você estiver acessando no canal, acompanhe tudo. Quem está no nosso portal aí já vai estar fazendo isso. Então, beleza, entra aqui no link, vá para o outro vídeo, confira tudo que tem lá, se for do seu desejo, da sua vontade, né, etc. E depois confira as demais curiosidades que eu vou acrescentar nesse artigo também. Então beleza, estendi pra caramba, vamos ver como desenrola aqui. Vou começar a ler o artigo. Castlevania Symphony of the Night. Confesso, é até difícil um especial sem colocar... É até difícil redigir um especial sem colocar todo o amor que eu tenho por esse jogo e transparecer o quão incrível ele é em cada sentença. Porém, algumas coisas são fatos. Quando o nome dos caras é em japonês, então não sei se eu vou pronunciar correto e não se apeguem nisso. Mas beleza. Quando Koji Igarashi e Toru Ajihara dirigiram o game, eles criaram uma obra-prima temporal. Um clássico cult, porque o jogo não foi tão bem perto do lançamento. Cult é um termo que eles usam para tipo assim, o jogo lança, mas não emplaca. Depois passa um tempo e ele acaba emplacando, entendeu? Basicamente é isso, em resumo. Beleza. Um clássico cult, porque o jogo não foi tão bem perto do lançamento, que sobreviveu ao tempo. Tudo isso com uma equipe de menos de 10 pessoas na maior parte do tempo de desenvolvimento, que levou cerca de 3 anos para desenvolver. Hein? Essa para mim é uma obra-prima e falo com toda segurança. É claro que gosto é particular, né, é relativo, então se uma pessoa não vai gostar desse estilo de game, não vai gostar, mas eu tô falando no geral e também a questão técnica, entendeu? Qualquer um desenvolvedor de games, etc., tecnicamente falando, é um jogo extraordinário. E eu gosto dele para além de tecnicamente falando, né? Deixa eu só aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte, que tá meio ruim de ler.
Eu acho que não vou cortar nada do vídeo não, ele vai ficar na íntegra. Bora lá, essa partinha eu corto depois. Então, vamos lá. Mais do que entregar qualidade, Symphony of the Night revolucionou um gênero. Podem parecer triviais muitas das coisas que você vê durante a aventura, mas tenha certeza, se não fosse pelo título da Konami, que é a marca, né, a firma, vamos chamar assim, desenvolvedora do game, e desenvolveu diversos outros games bons, talvez várias delas não existissem hoje. Afinal, quem nunca ouviu falar do estilo? Eu quero dizer que é o seguinte, que hoje, ainda que pareça trivial, por que parecer trivial? Porque eu ainda cito que tem diversos outros jogos que beberam dessa fonte. Então, para quem é novo, né, pessoas mais novas que não acompanhou essa época, vai achar, esse é um jogo como qualquer outro, entende? Mas não, muitos desses jogos que existem hoje, eu vou citar mais para baixo aqui, talvez não existiriam se não fosse por Castlevania. Por quê? Porque ele criou um novo gênero, vamos chamar assim, que ficou popularmente conhecido como Metroidvania. É o que a gente vai falar aqui agora. Um novo gênero surge, Metroidvania é o seu nome. Como você deve assumir, a nomenclatura Metroidvania é a combinação de dois jogos, Metroid e Castlevania. Eu vou deixar uma curiosidade aqui, porque muitos pensam que Castlevania se inspirou em Metroid, né, por parecer e ainda por ter cunhado esse novo estilo, Metroidvania, mas vamos lá. Metroidvania é a combinação dos dois jogos, Metroid e Castlevania. Até então, a série da Nintendo era conhecida pelo seu level design. Eu fiz um artigo explicando o que é um level design e você lendo esse artigo aqui, você vai ser direcionado para o outro, para quem tiver curiosidade e não souber. Nintendo era conhecida pelo seu level design, caprichado, e principalmente pelo backtracking e pela estrutura de equipamentos que liberam novas áreas. Ou seja, em resumo aqui, é pelo estilo do jogo, né? Enquanto o level design, depois vocês aprofundam lá, é focado em tipo estilo de mapa, etc. O backtracking também é no estilo de mapa, mas tipo assim, não é um mapa linear, é um mapa, tipo um mapa cronológico, né? Tipo, esqueci como que chama agora. Tipo assim, você começa com genealogia, né? Tipo esses mapas assim, vai gerando ramificações. Eu vou explicar isso também aqui em algum momento, eu acho. Pelo backtracking e pela estrutura de equipamentos que liberam novas áreas. Em contrapartida, a franquia de vampiros da Konami seguia o gênero de plataforma com aventura, tudo segmentado em missões, bem difícil por sinal, mas tudo mudou em 97. Então, em resumo, o que acontece? O Castlevania Symphony of the Night, ele não é o primeiro jogo de Castlevania, existiam outros, né? Bons também, claro, do Super Nintendo, por exemplo, tem um Castlevania ótimo, só que antes dele, ele era um mapa linear, era aquele jogo linear, né? Que você passa fase, passa fase, passa fase. E esse já não é assim, entende? Então ele inovou nesse sentido. Então beleza, deu pra entender, né? Aí eu tenho algumas curiosidades aqui, falando, por exemplo, a morte é um dos personagens do game que retira todos os equipamentos bons logo no começo. Existe truque para bular isso. Então eu deixo uma imagem aqui, por isso que vocês têm que entrar para ver as ilustrações. Então eu deixo a ilustração do momento logo de início do jogo, onde a morte toma os equipamentos de Alucard. Então vocês vão ver mais para baixo aqui, da onde que ele inspirou para fazer esse game, na verdade. E, enfim, assim como God of War, por exemplo, você começa com o God of War 2, você começa com ele poderosão e tal, aí depois ele perde todas as armaduras para poder conquistar de novo. Então, beleza. Essa cena aqui da morte tem como você burlar esse processo e perder as armas, mas eu não indico isso, a não ser que você tenha jogado já e que tenha um propósito. Mas pela sensação de experimentar o game, é totalmente errado fazer isso, senão você perdeu a experiência, entende? Porque está dentro do contexto histórico, do porquê, da narrativa do jogo, do enredo, ele ter que perder todos os seus equipamentos aqui, faz parte do contexto histórico, assim como o God of War 2, por exemplo, também, entende? Beleza, prosseguir. Quando o Symphony of the Night despontou, ele não utilizava mais o sistema de mapas segmentados, é o que eu acabei de falar agora, né? Tudo agora era conectado. Contudo, esse não é o ponto principal deste tópico. A grande mudança veio na introdução de elementos de RPG à fórmula. Veja bem, em 1997, jogos de ação e aventura eram uma coisa e games de RPG eram outra. De novo, tá vendo? Pra molecada que é agora, né, dessa nova geração, pra eles é natural, né, pegar um jogo de ação que mistura elementos de RPG.
Mas antes de Castlevania isso não existia. Super Mario, essas coisas, era jogo de fase, de ação, seja como quiser. Enquanto o RPG era outra coisa bem diferente. Quem manja de RPG sabe o que eu tô falando, entende que característica mesmo do RPG. Hoje distribuiu para vários estilos, né? Eu falei disso em Chrono Cross também. Mas antes era bem definido o que é um RPG, que inclui todos esses elementos de upar seu personagem, upar suas armas, assim sucessivamente. Quem conhece RPG, conhece RPG. Aí depois de Castlevania, esses elementos do RPG que deixa o jogo tão rico, que eu amo tanto, começou a se expandir para as demais áreas. Tanto que você pode ver o Parasite Evil, por exemplo. Parasite Evil é basicamente um Resident Evil. É um jogo de terror, mas flerta, né, com o gênero RPG. Vocês pegam Parasite Evil 1, por exemplo, que eu gosto, se pá, eu gosto mais que o 2. Mas na verdade eu não zerei nenhum dos dois, porque na época eu troquei o Parasite Evil 1 até porque o meu era japonês, não dá pra entender a história, e parecia RPG, eu queria entender a história. Eu troquei em Mortal Kombat, que eu sou mega fã de Mortal Kombat, os antigos. Ultimate, esses aí, muito bom. E jogo bem até, eu diria. Tem modéstia à parte, hein, eu só tô sendo sincero. Porque tem jogos que eu jogo mal pra caralho, eu não tem problema nenhum em falar também, né? Tomei um pau de tal pessoa que eu sou ruim, problema nenhum, mas o jogo que eu sou bom também falo que sou bom. Também não sou o melhor do mundo, mas na minha cidade não era qualquer um ganhava de mim não, na minha cidade natal, Mortal Kombat. Então, vamos continuar aqui. Então, mas beleza, para concluir. Então, de 1997 para trás, antes de Castlevania, o RPG era bem conhecido por essas características que o definiam. Hoje em dia já é mais difícil isso, porque, de novo, esses elementos expandiram para as demais áreas, e eu agradeço por isso. A gente tem jogos magníficos que utilizam desses elementos que eram característicos dos RPGs. Né? Então, vamos lá. Vou rir dessa parte porque agora vocês pegam a visão. Quando Symphony of the Night despontou, ele não utilizava mais o sistema de mapas segmentados. Ou seja, ao invés de ser um mapa que você tem que seguir, você pode ir para qualquer área, não só pode como deve muitas vezes. Às vezes você está no final do mapa do segundo castelo, aí sim você vai conseguir um item, ou um elemento, ou uma chave que abre uma porta que está no primeiro castelo, aí você vai acessar uma área que você deveria preencher do mapa para você pegar alguma coisa, ou simplesmente para aumentar a porcentagem, né, para você fazer o máximo de porcentagem do jogo. Então ele não é mais linear, você tem que escolher o lugar que vai ou saber para onde ir, entende? Tem lugar escuro, por exemplo, estou lembrando aqui agora, tem um lugar, por exemplo, que você tem que atravessar, que primeiro ponto, ele é todo escuro, entende? Mas aí se você vai tentar passar ele, você recebe dano e volta para trás, né? Eu de cara já manjei que era algum obstáculo me espetando, mas não daria nem para você saber o que está acontecendo. Aí vamos supor, você vai atrás de um item que vai te dar luz, né? Você vai poder iluminar, seja como for. Sem muito spoiler do jogo, que saiu, mas beleza. Então, aí você consegue a luz que você precisa, né? Aí quando você chega lá, você vai perceber que o local é cheio de espinhos. Aí ou você passa, por exemplo, com o morcego, né? Não vou falar, que ele inclusive ele tem luz também, você pode ir voando com ele. Ou então, se você conseguir tem uma bota também, que você pode andar nos espinhos. Ao invés deles te ferirem, o espinho eles vão saindo, tá ligado? Você vai passando assim, vai eliminando os espinhos. Então se você tiver essa bota, você consegue passar ali. Ou se você tiver a luz do morcego, por exemplo, você vai voando cuidadosamente e passa. Então beleza. Para aqueles, vamos supor, que desconfiou que era espinho que tinha ali e conseguiu a bota, ele conseguiria passar por ali no escuro, entendeu? Quebrando tudo e ia ter que tentar na manha. Mas enfim, você tendo o morcego com luz e a bota que repele os espinhos, por assim dizer, você consegue passar ali. Isso foi só um exemplo, né? Então, por que eu dei esse exemplo? Então você chega naquele local ali, o jogo vai te levando para lá. Se você não tiver a luz e nem a bota, ali você encerra. E o que acontece? Muitas vezes o item do segundo castelo é o que eu já falei, né? O item que você precisa tá lá no primeiro. Ah, mas tá no primeiro, por que eu não peguei ainda? Porque para pegar esse item que precisa no segundo, mesmo que tenha no primeiro, já é pra eu estar com o item lá no segundo. Não, porque você precisa, por exemplo, da nuvem, né? Porque tem uma nuvem que você consegue passar pela grade, né? Pra aí pegar esse item que está no primeiro castelo. Mas a nuvem está lá no segundo. É só exemplo, eu não estou falando onde estão os itens. Esses itens existem, mas eu não estou falando onde eles estão. Então deu pra pegar a visão, né? Então beleza. Veja bem, em 1987 jogos de ação e aventura eram uma coisa e games de RPG era outra. Expliquei já, né? O título se reinventou na hora certa e abraçou. Tá escrito errado. E abraçou. Não tem nem aí.
O título se reinventou na hora certa, abraçou e incorporou com elegância à perfeição tudo o que Metroid havia construído até ali. Então vamos lá, galera, ó. Eu já joguei Metroid, sim, mas não o suficiente para falar que é bom ou ruim. Joguei bem pouco, era novo e tal. Hoje em dia eu posso revisitar o que eu já joguei, ou então conhecer, e eu gosto disso, eu amo jogo de pixel art em 2D. Mas na época eu não desfrutei, mas eu passo isso aqui com segurança e firmeza, porque minha vida inteira eu sempre fiquei lendo revistas, eu gostava muito desse mundo, né? Revista Ultra Jovem, revista de games, tinha muito, então eu lia, então eu tô bem familiarizado com esse tema, eu posso falar. Então eu sei, ainda que eu não tenha jogado Metroid, eu sei porque que ele foi comparado, né? O Metroid com Castlevania, mas bora lá. Por que eu tô enfatizando isso? Porque ainda que muitos pensem que foi inspirado até pelo termo etc, não foi. A gente vai ver aqui logo o que realmente inspirou Castlevania. Então beleza. O título reinventou na hora certa, abraçou e incorporou com elegância à perfeição tudo o que Metroid havia construído até ali. Symphony of the Night não se inspirava ou flertava com outro gênero. O que quer dizer aqui com outro gênero? É porque quando Castlevania veio, ele teve seu próprio gênero, chamado Metroidvania. Mas ele não se inspirava ou flertava de forma indireta com o Metroid. É isso que eu vou explicar aqui. Na verdade, ele criou um novo gênero, né? Ainda que pareça, mas inspirado em outro jogo, né? Então vamos lá, o Symphony of the Night não se inspirava ou flertava com outro gênero, né? Que é o do Metroid. O novo Castlevania, ou dele mesmo, entendeu? Na verdade, me confundi aqui agora. Vale o argumento que eu acabei de falar, né? Não precisa excluir, mas esse Castlevania ele não era diretamente também inspirado nos anteriores, né? Apesar de ter muita coisa, né? Ele trazia era um novo estilo, literalmente. O novo Castlevania tinha um relacionamento duradouro e explícito. Espadas, escudos, equipamentos, itens, mana, habilidades especiais que precisavam de comandos complexos como um super em Street Fighter ou Tekken Fighter, entende? Tipo assim, não era habilidade normal que você aperta um botão e ela solta. Você tinha que fazer comandos mesmo, né? Diagonal, quadrado, ou então segurar acima, o tempo 3 segundos e girar a lua inteira, né? Ao invés de ser meia lua, a lua inteira e tal. Então era comandos até complexos, o que eu sempre gostei disso. Quando eu era mais novo, principalmente, tinha tempo, tinha vontade, tinha energia, tinha disposição para aquilo, né? O foco era aquilo. Então, sem zoeira, Mortal Kombat, Killer Instinct, vários jogos, eu aprendia os golpes tentando, né? Tanto que hoje em dia eu pego o controle assim, parece que na hora vem tudo de novo, eu vou lembrando. De memória eu não lembro, mas na hora eu lembro. Então eu desenrolei muitos golpes e chega ao absurdo de, por exemplo, golpes complexos, eu não tô zoeirando, tem provas, amigos que sabem disso. Golpes complexos que eu começava, aí saía. Aí eu ia diminuindo o comando até chegar no ponto que eu conseguia soltar ele várias vezes. Então muitas vezes eu pegava, depois de um tempo tal, eu já fiz tudo que eu conseguia, eu arrumava alguma revista para descobrir mais. Então eu ia consultar, né, como que fazia aqueles golpes que eu já conseguia fazer. Então, pra mim o que me impressionava era o quê? Claro, nem sempre eu estava fazendo perfeito. Muitas vezes, toda vez que fazia, saía, mas depois conferindo a revista, eu descobri que tinha menos botão e tal. Mas o que já me deixou perplexo várias vezes é que eu consegui chegar no golpe correto mesmo, certinho cada botão, e golpes complexos, por exemplo, sei lá, tipo Castlevania mesmo, segura, 3 segundos pra cima, gira e quadrado. Esse é até simples, mas eu já descobri comandos complexos com exatidão, entendeu? Tentando mesmo, mas eu tinha tempo, era tentativa e erro demais. A gente, na minha casa, né, eu, meu irmão, até minha mãe, a gente gostava muito de jogar, então, era outro mundo, galera. Quem é da nova geração não vai entender essa coisa, de se comprar um CD e ficar ouvindo ele muito, ter um jogo e gastar ele de tanto jogar, entende? Porque não era tão artificial como hoje. Você consegue ter a discografia da banda inteira baixando na internet, ou então qualquer jogo que você quer jogar, você baixa, entende? Esse acesso era mais complicado, era mais difícil, né? Até porque eu morava numa cidade no interior. Então a gente esmiuçava, né? Dissecava um jogo, eu pelo menos, ficava dissecando. Então, portanto, eu aprendia muitas magias, né? Depois ia resumindo aquilo que eu aprendia, a ponto de chegar várias vezes à perfeição daquele golpe, entende? Daquele especial.
Até Brutality, quem joga Mortal Kombat, os antigos, e sabe o que é um Brutality, você tem que fazer uma sequência de comando e combinando, até que chega num ponto que, pau, aí ele já dá um Brutality. Na época, eu já desenrolei vários Brutality, sem olhar, né, vai somando. Às vezes, como é que eu fazia? Às vezes eu ia tentando na raça mesmo, e às vezes eu ia prestando atenção no tipo de golpe que o personagem tava dando. Aí eu conseguia, ele começou no soco alto, eu ia observando e ia somando até chegar naquilo. Mas beleza, tô desvirtuando aqui. Essa série aqui fica um pouco maior mesmo, não tem como. Então, voltando. Cadê? Precisavam de comandos complexos como o Super do Street Fighter, o Tekken Go Fighter e assim sucessivamente, né? Muitos outros itens que couberam. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Espadas, escudos, equipamentos, itens, mana, habilidades especiais e muitos outros itens que couberam como uma luva em mecânicos já impostas pela franquia. Ou seja, ele pegou tudo que já vinha da franquia, né, dos Castlevania anteriores, manteve aquilo ali e implementou com elementos de RPG, que transformou nessa obra de arte. E permitiu várias outras coisas hoje em dia baseadas, ou seja, para quem é da nova geração pode ser trivial. Nossa, por que ele tá colocando esse jogo lá em cima, sendo que tem vários? Se não fosse por esse jogo, talvez nem haveriam esses outros vários, né? Que nem é tanto assim. O título se reinventou na hora certa, abraçou e incorporou com elegância e perfeição tudo o que Metroid havia construído até ali. Dessa forma, a progressão cadenciada da narrativa dependia de itens e habilidades específicas para progredir. Quer alcançar a próxima etapa? É bom encontrar um amuleto que o transforma em morcego para alcançar aquela beirada alta. É o que eu acabei de falar mais para trás, então não preciso explicar tudo de novo. Beirada alta. E pode ter certeza, você pode ter certeza, você encontrava tudo por conta do level design que, mesmo sem indicador, guiava os jogadores para onde deveriam ir. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se você ficasse meio perdido no castelo, era só você consultar o mapa, né, para você conseguir identificar para que local ir. Tudo o que eu tô falando aqui tem bastante ilustrações no artigo, então não deixe de entrar. A parte mais interessante é que a Garashi não se inspirou em Metroid, essa parte aqui, né, muita gente pensa que foi em Metroid, mas beleza. A parte mais interessante é que a Garashi não se inspirou em Metroid na época do desenvolvimento, apesar de se assemelhar muito ao game da Nintendo. Na verdade, foi outro jogo da Big N que chamou a atenção da equipe. The Legend of Zelda, outro que eu gosto muito, qualquer hora a gente vai falar sobre o do Super Nintendo, né? Eu tive ele original e foi bastante curioso como que eu consegui e tudo. Qualquer momento a gente fala sobre ele também. Acredite se quiser, mas o time queria construir uma experiência de aventura que oferecesse a exploração e aventura similar às de Link. Essa fonte de inspiração fica clara em alguns momentos da história, vários momentos. Eu vou dar exemplo um aqui, né? Como quando você coleta o primeiro escudo e deve utilizá-lo para defender os golpes do chefão que vem logo a seguir. Curioso, não? Então, de novo, hoje em dia tem muita coisa que faz isso, né? Mas na época, o Zelda, por exemplo, além de várias outras coisas que dá pra ver que a referência foi Zelda, é típico no jogo do Zelda, né? Você não tem escudo, você enfrenta os monstros, papapá. Assim que você pega o escudo, o primeiro boss que você enfrenta, logo em seguida, você precisa do escudo. Castlevania é a mesma coisa. Assim que você consegue pegar o escudo, o primeiro boss que você enfrenta após isso, logo de cara, você necessita também do escudo. Então, beleza. Esse é só um dos exemplos, né? Curioso, não? Acredite se quiser, a equipe de desenvolvimento se inspirou em Zelda e não em Metroid, quando pensou no conceito de Symphony of the Night. Não me pergunte também como eu tenho essa certeza, mas para eu ter essa convicção, pode ter certeza que eu cheguei a ver até o criador assumir isso, mas não deixei isso aqui na matéria. Um jogo de 1997 ensinando como se faz level design. Castlevania, né? Symphony of the Night não tem um indicador de objetivo, mas se existe um level design que beira a perfeição, é o desse jogo. Novamente, eu fiz um artigo sobre level design aqui mesmo, só você clicar no termo que você vai ser redirecionado. O castelo do Drácula é tão incrivelmente bem feito que é praticamente um personagem de fora observando e guiando Alucard. Mas isso aí é na figura de linguagem não, viu? O castelo do Drácula, ele é vivo, entende? Ele é vivo. E uma curiosidade que vai estar nesse artigo desse vídeo, mas eu vou falar aqui, é que, pra quem não sabe, quer dizer, eu não sei se eu deixei essa curiosidade, mas tá aqui no vídeo, eu vou ver se eu deixo aí no artigo.
Pra quem não sabe, a Alucard, se você lê, Alucard é o nome do seu personagem principal, né? Que você joga. Mas o nome dele é Drácula, ao contrário, né? Alucard, Drácula. Curiosidade boba, né? Só quem não tem nenhuma familiaridade com o game não sabe disso. Mas minimamente que você tiver familiaridade com o game, você sabe das curiosidades. Beleza. Mesmo depois de zerar uma ou duas vezes, há detalhes e segredos que talvez você não conheça. A progressão à la Metroid foi a grande sacada de Symphony of the Night. Com o tempo e idas e vindas, cada sala do castelo é como um cômodo da sua casa, marcante, conhecido e familiar. De fato, viu, galera? Ó, mano, é muito foda esse game. Cada departamento, cada sala, né, cada cômodo do castelo tem uma trilha específica. E é foda, é magnífico a trilha do game, sabe? Na época eu fiquei tão curioso que eu peguei o CD do videogame e testei no som. Na verdade eu nem testei no som, eu testei no próprio videogame, mas no esquema de ouvir música, né? Eu acho que foi isso mesmo. Mas de qualquer forma, no som ele também funcionava. Depois disso eu testei vários outros, né? Eu ficava ouvindo, além de jogar, eu ficava ouvindo ele também pra dormir. Twisted Metal também funciona assim, e outros mais. Nem todos, né? Alguns só funcionam como seria também. E então cada cômodo do castelo tem ali a sua trilha marcante. E que faz toda a diferença ali pra jogatina, né? Então, por isso que não faz sentido você jogar um jogo mudo, por exemplo, porque a equipe de desenvolvimento do jogo, né, dos jogos, eles pensam em tudo, inclusive a atmosfera do game é baseada ali na trilha sonora. Então, se você joga mudo, você perde muito ali do que o game oferece, entende? Muito mesmo. E o Castlevania é um caso importante nesse sentido, né? Porque faz toda a diferença mesmo. O clima atmosférico muda tudo, a sensação ambiental de fazer as missões e enfim. Para avançar, cadê? Biblioteca. Necessário no momento. A grande sacada é que o castelo foi aqui, voltando. Com o tempo e idas e vindas, cada sala do castelo é como um cômodo da sua casa, marcante, conhecido e familiar. O desenho do mapa se torna parte da sua rotina de jogo, algo facilmente decorável. Mesmo em pontos de confusão, uma breve olhada no mapa ajudava. Eu já falei disso para trás. Select, você já olha ali e sabe para onde ir. A grande sacada é que o castelo foi repartido, né, em seções bem coerentes, como biblioteca, laboratório e outros locais. Mas a cereja do bolo é como a progressão foi dividida com o estilo de Metroid, né? Para avançar em certos pontos, você precisava de itens ou habilidades especiais. Eu já falei também para trás, então vamos lá. Mas nunca era claro qual delas era necessário para aquele momento. Isso também era interessante, entendeu? Você tinha que supor. Fala, putz, eu preciso entrar aqui, não passo. Então, a princípio, a primeira jogatina sem consultar detonado nem nada, você não tinha noção como que você ia passar ali. Aí depois você ia descobrindo os itens, né? Aí quando a experiência minha foi boa pra caramba, porque eu joguei na época quase que de lançamento, vamos dizer assim, e sem revista nem nada, então tudo era surpresa, entende? Por exemplo, eu via passagem no começo do jogo, como é que eu vou ir ali ser algo? Eu já sabia, como eu era velho de game, eu sabia que era algum item. Aí consegui o morcego, então super pulo, falo, caraca, agora eu posso ir naquele lugar. Então é uma experiência muito da hora. Então é isso que eu tô dizendo aqui, né? Ó. Para avançar em certos pontos, você precisava de itens ou habilidades especiais, mas nunca era claro qual delas era necessário para aquele momento. Ou seja, você não chegar numa porta e falar, você precisa de tal coisa. Algumas vezes sim, mas a maioria não. Você tinha que supor e por aí vai. Por conta disso, fazer anotações mentais, ou o caderno, quem gosta, né, em diferentes partes do cenário era comum. No final das contas, muitas das passagens liberadas com o tempo garantiam apenas extras. Então, às vezes você ficava meio pá, porque você lutava ali para conseguir abrir o bagulho, aí era só uma coisa extra, que nem sempre é ruim também. Um coração, por exemplo, que aumentava o seu nível de coração, e assim vai. Às vezes você pensava que era uma coisa grandiosa, nem sempre era. Mas nada que diminua aí a qualidade do jogo, obviamente. Não é uma crítica, hein, só tô falando. Igarashi disse em entrevista que apenas o esqueleto do castelo foi concebido no papel. Mas cada designer atuou como um level designer na hora de preencher os ambientes do castelo. Tipo assim, ou seja, o esqueleto, né? O desenho de como, o mapa mesmo em si, que você aperta select e vê lá, foi feito em papel, né? Ou seja, todo mundo seguiu aquele padrão. Mas aí cada área desse mapa
cada design fez o seu trabalho ali, o que deixou o jogo magnífico, né? Essa é ambientes castelo. Essa variedade de itens, equipamentos e habilidades garantia verdadeiras recompensas. O próprio final do jogo era um grande segredo. Se você não coletasse os anéis especiais para falar com Maria, né, e ganhar o item Holy Glass, o final do jogo seria uma versão resumida e impressa, fazendo com que Alucard derrotasse Richter, um antigo membro da clã Belmont, como se fosse o verdadeiro antagonista da trama. Ou seja, a primeira vez que eu joguei, quando você chega no final do primeiro castelo, tá lá o Richter e ele tem uma bola que fica ali seguindo ele. Então, a primeira vez eu matei ele. Aí foi esquisito, né? Eu percebi logo, falei, não, tem uma coisa errada aqui, um final curto. Aí eu fui descobrindo, aí depois eu descobri que na verdade ele estava sendo controlado por alguma coisa, eu tinha que destruir essa coisa, aí eu abro o segundo castelo, entendeu? Então, o final do jogo seria uma versão resumida e impressa, fazendo com que Alucard derrotasse Richter, um antigo membro da clã Belmont, como se fosse o verdadeiro antagonista da trama. Contudo, assim como muitas outras coisas que só descobri depois no jogo, né, porque a gente vai descobrindo depois, ainda mais sem revista, sem nada, equipar Holy Glasses revelava a artimanha que possuía Richter. Ou seja, você não conseguia ver que ele estava seduto com ele normal. Quando você coloca esse item, Holy Glass, você chega lá, você vê que tem uma bola aqui em cima dele, entendeu? Aí você começa a bater nessa bola e não nele. Se eu não me engano, hein? Se eu não me engano, não, é isso. Faz muito tempo que eu joguei. Aí você bate nessa bola e aí depois você enfrenta um outro inimigo ainda, depois você libera o segundo castelo, que ele vem descendo de cabeça para baixo. Muito bom. E uma coisa interessante, hoje eu jogo os dois castelos normalmente, porque tanto tempo que eu joguei, pra mim é normal, conheço muito bem os dois. Mas a primeira experiência, e eu desafio você que nunca jogou game a fazer isso pra ver se não é real o que eu tô falando, é uma ilusão de ótica, os gamers é bom pra fazer isso. A primeira vez que você chega no castelo de cabeça para baixo, você tem uma percepção, né, que é ilusória mesmo, vou explicar porque é ilusória, do seu ambiente está sempre sendo puxado para baixo, porque o castelo de cabeça para baixo você tem aquela impressão que você está sempre sendo puxado, até se acostumar, depois fica normal. Mas isso é uma ilusão de ótica, e inclusive quem dirige isso é muito bom para fazer essas coisas, né? É uma percepção visual. Por que eu digo? Se você fechar o olho, essa sensação some na hora. Ela é visual, mas você sente mesmo. Assim como, por exemplo, sei lá, qualquer jogo, né? Jogo de luta. Você pega Technical Fight, por exemplo, principalmente. Você pega um personagem magro, um personagem pesado, você vai andar com ele, você vê que o magro ele é mais leve, né? Ele é leve, enquanto o forte, sim, ele é pesado. Mas de novo, essa sensação ela não é real. Tá ligado? Você sente mesmo, você tá olhando, nossa, esse é mais pesado, você sente. Mas se você fechar os olhos e duas pessoas, alguém pega o controle pra você e escolhe, você fecha o olho, escolhe o personagem que você não sabe. Aí se tiver o controle, toma, controla um, toma, controla o outro. Você não vai perceber diferença de peso nenhum, porque é visual. Aquilo que você vê, eles trabalham de uma forma visualmente que causa uma sensação real de mais peso. Ou então, por exemplo, você tá andando, vamos lá, agora é forte, tem uma parede. Você assistindo, você vai, se você tá andando na parede, você não precisa nem nada. Você rela, você tem a sensação de um bloqueio. Pum, você sente aquele bloqueio. Você tiver de olho fechado, você não sabe pra onde você tá indo, você tá lá no jogo. Se ele encostou na parede, você não viu, você não tem a sensação. Você pode nem percebe. Aí você abre, se você vê de olho aberto, né? Claro, se você vê, a sensação existe. Então, em resumo, o que eu quero dizer é isso: que os caras têm que ser bons pra produzir, pra causar essa sensação visual que vira uma sensação emocional. Nem lembro mais porque eu falei isso. Contudo, assim como muitas outras coisas que só descobri depois, equipar Holy Glass revelava a artimanha que... Ah, tá, é sobre o castelo, né? Então, a primeira vez que você chega no castelo de cabeça para baixo, você vai sentir esse peso, né? Parece que tem um imã, né? Uma gravidade puxando ele sempre para baixo. Você tem essa sensação até acostumar. E por isso que eu expliquei tudo, né? Que é um jogo de quem manja de fazer games, que é uma sensação visual que ela some a partir do momento que você fecha os olhos. Não tá ali no controle, não, entende? Visual. Vou ler essa parte de novo para não se perder. Contudo, assim como muitas outras coisas que só descobri depois, equipar o Holy Glass revelava a artimanha que possuía Richter, criando uma possibilidade de salvá-lo e liberar a outra e bem grande parte do game, o castelo invertido. E é nesse ponto que as coisas começam a ficar realmente interessantes. O level design foi tão bem feito que o mapa inteiro, que não é pequeno, funciona perfeitamente bem de ponta cabeça. Ou seja, não é que, tipo assim,
é como se tivesse dois mapas sem relação, entendeu? Eles não reaproveitaram os locais e tal, mas é como se você retrabalhasse, fosse um novo mapa, porque tem pontos diferentes de acesso, etc. Entende? Eles tiveram que pensar minuciosamente em ambos os mapas, entende? Então vamos lá. Sim, havia desafios e obstáculos no teto o tempo todo e eles fazem total sentido quando invertidos. É outra experiência e inacreditavelmente brilhante a maneira como ela funciona bem. Se eu não estiver falando besteira, galera, porque faz muito tempo que eu joguei de novo, e quando eu falo muito tempo, né, é muito tempo mesmo, fica de 20 anos para mais, um pouco mais, né? Então, se eu não me engano, por exemplo, você passava o primeiro castelo inteiro. Aí muitas vezes estava no outro castelo que é de cabeça para baixo, aí porque tá mais fácil o acesso ao teto, que agora é o chão, então às vezes você descobriu alguma coisa no chão, né, que é o teto do outro castelo, que você falava, caraca, será que no primeiro tem esse buraco lá em cima? Aí você voltava no primeiro castelo e furava, tinha também, entendeu? Então tinha esse flerte entre os dois castelos também. E muitas vezes não, tinha coisa que você pensava que tinha e não tinha, e vai. E é outra experiência e incrivelmente brilhante a maneira como ela funciona bem. Para completar, todo esse mapa imenso era recheado de pontos de viagem rápida que ajudam muito. Então, a princípio, você tinha que andar em todo o castelo, né? Depois, é claro, você acabava ficando cansado de tanto andar. Mas, como a equipe é foda, pensou em tudo isso, então existem pontos específicos, né? Que depois de um tempo... Logo de cara, você consegue achar no comecinho do jogo, você já acha um teleporte. Só que aí na medida que você vai avançando, você vai achando vários pontos, entendeu? Então cada teleporte leva para um ponto específico. Eu na época eu decorei até certinho qual que eu ia para qual sem precisar olhar em nada, nem em mapa, eu já sabia. E outro detalhe que eu fui descobrir muito mais para frente, que eu não percebia, muito depois, é porque cada portal ele tem o formato de uma chave, né? De uma entrada de uma chave. Então eu não dava muito forma, né? Principalmente no Sky eu diria, se não der foco e forma, sei lá, eu acho que todo mundo, você tem que focar e dar forma, senão as coisas passam despercebidas, né? Por isso que a gente chama de dar forma aqui. Então por muito tempo eu decorei esses teleportes por saber mesmo, se eu entrei aqui eu vou sair em tal lugar. Mas para além disso, para você não precisar olhar no mapa para teletransportar, cada ponto de teleporte, além das coisas parecidas que todos têm, a chave tudo, você tem uma decoração, entende? Então você pode decorar né, decorar em memória os ambientes através das decorações, né? Enfim, eu acho que fiquei claro, né? Que eu fui claro. Então beleza, só quer dizer, o castelo é muito grande e tal, mas não se preocupe que você tem forma de se locomover mais rápido. Além do lobo que você tem, né, o morcego, você tem esses teleportes. Deixei tudo ilustrado. Uma ambientação estonteante que fugiu dos padrões. Uma das maiores transformações da franquia com Symphony of the Night foi o próprio estilo artístico, não em termos de revolução tecnológica, já que o 3D, a sensação da era, foi pouquíssimo utilizado aqui, graças a Deus, na minha opinião. Mas, vou dizer por quê, mas em aspecto artístico mesmo. Por que graças a Deus? Vocês podem comparar, ó. Castlevania é do Play 1, o mesmo videogame do famoso e respeitado e consagrado Final Fantasy VII. Beleza, ambos os games são bons. A diferença é que o Castlevania é 2D, enquanto o Final Fantasy VII é 3D. Eu particularmente gosto mais do 8, por experiências pessoais e tal. Outra hora eu vou explicar quando chegar esse momento de Final Fantasy. Mas beleza, o Final Fantasy VII é indiscutivelmente o mais famoso, queridinho, etc. Mas vamos lá então, o que eu quero dizer? Que graças a Deus que o Castlevania foi feito em 2D, né? Por quê? Minha opinião, e vocês podem ver a lógica por detrás. Castlevania envelheceu muito bem. Qualquer pessoa hoje em dia pode pegar o jogo, a não ser que não goste de formato 2D, pixel art, né? Mas, tecnicamente falando, o jogo hoje em dia ele envelheceu bem. Por quê? Além de ser um game muito bem feito até hoje, né? Na questão de jogar e tal, a aparência dele, né? A beleza dele envelheceu muito bem. Justamente por ser em 2D e pixel art. É muito belo, entendeu? Você não pode botar defeito. Você pode falar, não, eu prefiro o jogo 3D por causa da forma de dimensões, etc, exploração. Mas, visualmente falando, Castlevania ainda hoje é lindo. Agora pega o Final Fantasy VII para ver se é lindo. Ou seja, os jogos em 3D, os primeiros jogos, envelheceram muito mal. Entendeu? Qualquer pessoa pega a nova geração. A nova geração pode olhar para Castlevania, mesmo que não interesse em jogar por ser 2D, vai ver que é bonito, entendeu?
tecnicamente falando, desenho e tal, é bonito. Já o Final Fantasy VII não é bonito pra eles. Imagina, a pessoa começou jogando, que seja o Play 3, pra quem não tem muita condição. Mas imagina pra quem começa jogando Play 4, Play 5, jogar o melhor jogo que tem de RPG é Final Fantasy VII. Aí a criança que não tá ligada vai jogar, que coisa horrível, e esse quadradão, né? Então, os jogos 3D, eles envelheceram muito mal, porque foram aperfeiçoando a tecnologia até chegar no ponto hoje que tá perfeito. Agora, os jogos de pixel art não, envelheceram muito, mas muito bem. Então, é por isso que eu agradeço a Deus por o jogo ter sido feito em 2D, maravilhosamente. A primeira vez que eu vi, eu amei. Então, beleza. Um pouquinho de nada, não. Eu tô perdendo onde que eu tô lendo aqui. Mas em aspecto vamos lá. Uma das maiores transformações da franquia com Symphony of the Night foi o próprio estilo artístico. Não em termos de revolução tecnológica, já que o 3D, a sensação da era, foi pouquíssimo utilizado aqui. Eu mesmo, na época, pra ser sincero, eu achava horrível, feio. Eu lembro a primeira vez que eu pedi um Street Fighter na locadora, eu era acostumado a jogar o Alpha, aqueles tudo em 2D pixel art. Aí o cara me deu um em 3D, eu falei, nossa, mas que horrível. Eu detestei, eu achei horrível, entendeu? Mas eu não manjava, não entendia, não sabia que era 3D, 2D, eu só sabia que eu gostava desse estilo e não desse. Tanto que eu comecei, as primeiras vezes eu não entendi de videogame, era criança, 5, 6 anos. Pô, moça, eu quero jogar. Tanto que eu era criança mesmo. Aí eu chegava, às vezes eu escolhia o jogo nas fitas de fita cassete, né? Fita cassete não, é fita cassete que chama, né? Até esqueci, de videocassete, né? Eu às vezes escolhi o jogo na fita cassete, nem sabia o que eu tava fazendo. Aí o dono da locadora, pra não causar, eu lembro disso aí muito bem. Aí eu falava, quero esse aqui, ó, Mickey, por exemplo. Aí ele achava uma fita do Mickey, do videogame, qualquer. Tanto que eu lembro até de uma vez que as pessoas estavam me zoando, na época eu não sabia que estavam me zoando. Que foi assim, eu pedi um jogo, escolhendo de videocassete, o cara achou o jogo proporcional e me deu. Era uma fita do Super Nintendo. Ou do Nintendo 64, não lembro o videogame, mas vocês vão entender o conceito. Aí eu entrei, era uma locadora que eu não era acostumado a ir, né? Eu ia em outras, mas na época eu acho que estava tudo ocupada e eu tava matando aula na época, então eu não tinha tempo, eu queria jogar. Aí eu fui numa locadora que eu não era acostumado. Eu escolhi um jogo já errado no negócio de videocassete, ninguém me explicou, nunca me explicou, deixou sem fazer assim, eu pensei que tava dando certo. Aí escolhi, o cara achou o jogo que eu queria, que era, vamos supor, Mickey, Homem-Aranha, era Homem-Aranha. Eu queria jogar Homem-Aranha, aí ele me deu um jogo do Homem-Aranha, aí eu cheguei lá, 3, 4 videogames. Aí eu ficava tentando, nada. Aí apareceu uns rapazinhos mais grandes, né? Eu tinha 5, 6. Eles devem que tinham uns 11, 12, 15. Eu lembro certinho. Aí eu, por favor, ajuda eu, arruma pra mim, porque eu não tô conseguindo. Aí eles foram arrumar. Eu falei, não pode ser nesse aqui, ó, porque eu escolhi pelo controle, tá ligado? Eu não tinha noção muito, era criança. Eu escolhi pelo controle, eu queria jogar no controle de tal videogame, que eu nem sei mais qual que era qual, porque como eu não conhecia, eu não tenho as imagens definidas. Mas eu lembro do contexto. Então eu escolhi pelo controle. Eu falei, não pode pôr a fita aqui. Eu lembro certinho. Os meninos, essa rapazinha olhou em mim e bateu assim na minha cabeça. Nossa, menino, você é inteligente, hein? E só que eles estavam tirando sarro. Ao invés de me ensinar e me explicar. Fala, não, esse aqui é, por exemplo, Super Nintendo, cada videogame. E eu faria isso, entendeu? Eu ia ensinar pra criança. Eles não, você é inteligente, hein? E aí colocou a fita onde que tinha que colocar certinho, beleza. Mas nem sei porque que eu falei isso tudo. Vamos voltar aqui que eu lembro, né? Em termos de revolução tecnológica, já que o 3... lembrei. Então eu não tinha muita noção do que era o que. Aí eu lembro que uma vez específica eu tava jogando, inclusive um desdobramento, hein? Eu conversei com o irmão que hoje que falou de Road Rash, e eu lembro que nesse dia eu tava jogando Road Rash do PlayStation. Eu jogando Road Rash, aí veio uma outra pessoa do meu lado e começou a jogar. Eu lembro muito bem, era Super Mario. Foi a primeira vez assim que eu vi um jogo... Enfim, vocês vão entender, eu jogava jogo 3D. O Road Rash até é muito bem o gráfico e tal, beleza, moto, eu gostava muito. Mas na hora que eu olhei assim e vi o Super Mario, eu fiquei, eu quero jogar daquele ali, eu acho aquele ali mais bonito. Só que eu não sabia explicar o que eu queria. Mas enfim, aí foi minha primeira experiência assim com o jogo 2D em console. Eu já achei mais bonito de cara o 2D, só que eu não sabia explicar. Mas isso aí não sai da minha memória, eu queria aquele estilo. A primeira vez que vi Super Mario achei muito bonito, depois fui entendendo. Então, eu sempre preferi 2D, mas é claro que hoje em dia aperfeiçoamento do 3D, os dois são excelentes, mas na questão de beleza, eu sempre preferi o 2D na época. E hoje ainda sou um grande apreciador de 2D pixel art. Então vamos lá. Não é em termos revolução tecnológica, já que o 3D, a sensação da era, foi pouquíssimo utilizado aqui, mas em aspectos artísticos mesmo.
Então o Castlevania é em 2D, pixel art, mas sim, ele utiliza do 3D em certas partes, que inclusive foi o que me impressionou. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Castlevania, a galera na Videomania do Juliano que tava jogando, e eu via bastante o Juliano e o João Kleber jogando. Então eu achava lindo, mano, essa flerte entre 2D e alguns pontos usando 3D. Ficou lindo. Então vamos prosseguir. O primeiro Castlevania, da geração PS1, Play 1, né? Optou por construir uma atmosfera gótica, o que faz pra mim esse ser incrível, né? Essa atmosfera gótica, esse clima de Castlevania mesmo, de Drácula, né? Então, beleza. O primeiro Castlevania da geração PS1 optou por construir uma atmosfera gótica extremamente bem feita e coesa em vez de partir para o 3D, corrido e difícil de lidar. O que pra mim foi uma jogada de mestre, com certeza, ainda bem que foi assim. Imagina, pegar esse jogo magnífico e com a limitação tridimensional da época fazer ele em 3D. Deus me livre. Cadê? O próprio Igarashi queria retirar o papel dos musculosos e o aspecto mais bruto que tinha no antes. Você pode ver, o Richter era forte assim e tal, o que eu acho até feio. Por exemplo, Castlevania 4, ele é aclamado por muitos, eu não joguei na época, respeito pra caralho, tal, mas é diferente, né? E aí o que acontece? Nesse Castlevania eles trocaram, ao invés de ser aqueles caras fortes e tal, eles trouxeram para essa coisa mais elegante e sutil, que eu acho magnífico. De novo, entra aí no artigo e veja, se você não conhece tal, veja aí o design, tanto jogando mesmo, quanto dos traços, né, de tudo do jogo. É muito lindo, né, é sofisticado, é elegante e etc. O próprio Igarashi queria retirar o papel dos musculosos e aspecto mais bruto, dando um tom de elegância, uma ambientação gótica de qualidade e uma atmosfera incrivelmente rica. A responsável por tamanha fidelidade foi a Wami Kojima, que ficou responsável por toda a parte de arte conceitual da obra. O conceito da arte, né? Quem não sabe que é conceitual é um conceito da arte. A responsável por já li, né? A artista foi tão elogiada que trabalhou em muitos outros Castlevanias depois de Symphony of the Night, criando ilustrações incríveis, como você pode ver no game. Não é no game não, no artigo. Nos games, né? Nos games posteriores. Nos games que ela participou. Melhor. Aí eu deixei aqui abaixo uma ilustração do próprio Castlevania, que é lindo, né? O design do castelo é associado a uma extensão física do próprio Drácula, e é por isso que ele muda tanto em relação aos demais games da franquia. Contudo, não foi só o estilo artístico que trouxe mais maturidade e diversidade à franquia. A própria história, diálogos e conceitos utilizados foram diferentes. Symphony of the Night tinha poucos diálogos, mas muitos deles são marcantes. Até mesmo o Drácula aparece mais humanizado. E quem não se lembra da icônica frase abaixo? Aí tá aqui, viu, galera? Não vou falar aqui qual que é a icônica frase, deixei o vídeo aqui, então entre no artigo. As animações e a apresentação eram incrivelmente bem feitas, colocando o game, ainda hoje, no patamar de um dos mais belos e impressionantes títulos 2D já feitos. Até hoje, um dos mais belos e impressionantes títulos 2D já feitos. Claro que tem diversos outros. Play 1, na época, assim, até hoje também, ele tinha como eu posso falar? A parte interna dele, né, a capacidade dele, ele tinha uma facilidade em desenvolver jogos em 2D, né, em pixel art. A gente pode ver para Castlevania, Legend of Mana, quem jogou sabe que é um jogo lindo de RPG, talvez em algum momento a gente fale dele também. Claro, a pixel art pode não ser um fator que agrade gregos e troianos, ou seja, que agrade todo mundo, acabei de falar aí, né, quem não gosta, não gosta. Atualmente, apesar de ainda ser linda, mas na época era algo de cair o queixo. Sempre gostei de jogos 2D, pixel art, quando vi esse jogo foi amor à primeira vista, de verdade, foi mesmo. Falei, caraca, mano, eu tenho que jogar esse jogo. E eu joguei muito esse jogo quando eu tive em casa, nossa, não tem nem como passar pra vocês, né, o que eu quero dizer. O que impressiona é a atenção aos detalhes do estilo 2D. A capa de Alucard, nossa, era muito lindo, mano. A capa de Alucard se movimentava de acordo com a caminhada e as ações do personagem. Muito fluido mesmo, sabe? Não é aquele jogo 2D parado. A capa se movia assim, sabe? Reflexo. Você tinha diversas capas com cores atrás. Eu gostava da invisível, né? Você faz assim, ela fica invisível. Algumas tinham vermelho por dentro, verde.
gostava muito dessas coisas. E cada capa ali tem a sua... enfim, não são só... Algumas são mais para ilustração e enfeite, mas cada uma ali tem a... Se eu não me engano, se a gente vai falando besteira também, tem a sua utilidade específica, aumenta a defesa, etc. É isso mesmo. Não é só a beleza em si. Tanto que, se eu não me engano, tinha capa que eu achava bonita, queria manter com ela, mas era mais fraca. Então eu tinha que trocar. Portanto, quando eu fortifiquei muito um personagem que estava imbatível, aí eu escolhi que capa que eu queria, né, de acordo com o visual que eu queria. Tá. A capa do Alucard se movimentava de acordo com a caminhada e as ações do personagem. Deixei a ilustração aqui. O protagonista deixava um rastro para trás para adicionar um aspecto místico. As animações de virar e cair eram impressionantes. Havia muitos sprites para deixar as ações mais reais e caprichadas, e por aí vai. Eu vou ir fazendo também, vocês estão percebendo que eu já estou fazendo artigos explicando o que é sprites, todos esses termos usados, né, não só termos, como também ferramentas usadas na construção dos games. Então, vou ir deixando a galera a parte disso aí tudo. Parallax também, eu vou fazer um sobre parallax, mas beleza. Efeitos de parallax sensacionais. Além disso, diversos cenários se beneficiavam de efeitos parallax. Várias camadas, aqui eu resumi, né, que são várias camadas de fundo que se movimentam em velocidades diferentes. Extremamente caprichados. Em alguns locais, até mesmo chuva e outros efeitos especiais foram implementados, algo que deu muito trabalho para a equipe, assim como animações únicas que ajudam a criar a imersão do game. Aí eu dou um exemplo aqui, você lembra do Ninho da Águia? Quem jogou sabe, é um lugar lá no fundo do castelo, onde tem um ninho de uma águia, que às vezes você chega, ela está no ninho, às vezes não, você chega, ela voa. Ali tem é binóculo que fala? Tipo uma luneta, que se você pegar e olhar, né, dependendo do momento que você olhar, você vai ver lá longe dentro do rio, né, alguém num barco. Enfim, uma das trilhas sonoras mais marcantes da história. Independente da sua idade, você provavelmente deve saber que alguns clássicos dos games são mundialmente conhecidos e atemporais quando o assunto é música. Eu dou alguns exemplos, Legend of Zelda, Top Gear, né? Até os guitarristas que gostam de tocar, né? E muito da hora. Eu vou ver se eu coloco... esse aqui é o outro artigo. Eu deveria ter colocado, né? Eu vou ver se eu coloco no artigo desse vídeo aqui alguns exemplos aí de trilha sonora marcantes que a galera gosta de tocar e tudo mais. Mas também é só vocês procurarem. Então. Top Gear na guitarra, abertura Top Gear na guitarra, ou Legend of Zelda, ou violão também, Fábio Lima, procure por Fábio Lima, um grande violonista brasileiro, um dos melhores do mundo, eu diria. Ele tem playlists lá com bastante coisas, tocando jogos, temas de filme e por aí vai. Pra quem é amante de música também, assim como eu, vai gostar. Junta as duas coisas que eu gosto pra caramba numa só. Então, bora lá, né? Independente da sua idade, você provavelmente deve saber que alguns clássicos dos games são mundialmente conhecidos e atemporais quando o assunto é música. Legend of Zelda, Top Gear, Sonic, os RPGs, né? E muitos outros títulos têm trilhas sonoras marcantes. Como o próprio nome do jogo implica, música, né? Que é o Symphony of the Night, seria basicamente Sinfonia da Noite, traduzido no pé da letra. Era de se esperar que a sonoplastia e as canções teriam destaque. E, nossa, tem destaque pra caramba. Deixei alguns exemplos aqui no artigo de música, né? Só exemplo do jogo. A grande responsável... Não, eu deixei alguns exemplos específicos que eu gosto e deixei também a host, né? A trilha sonora do jogo pra quem quiser conferir. Completa. A grande responsável pelas faixas marcantes de Symphony of the Night foi Michiru Yamane. O destaque aqui é que, por conta da equipe reduzida, a artista teve poucos pitacos, né? Ela deu opinião, não deu tanta opinião assim, foram poucas, né? E a artista teve poucos pitacos e implicações dos diretores. Na verdade, peraí. O destaque aqui é que, por conta da equipe reduzida, a artista teve poucos pitacos e implicações dos diretores. Na verdade, eu falei errado aqui, galera. Para ela desenvolver as músicas e tal, foi praticamente sozinha, né? Teve poucas opiniões alheias, né? De diretores, no geral. Igarashi explicou em entrevista que o time de desenvolvimento tinha muita confiança uns nos outros. Ou seja, corroborando o que eu acabei de falar, né? Eu errei no argumento, consertando.
Não é que ela deu pouco pitaco, é que ela recebeu poucos pitacos. Por quê? Porque a equipe confiava tanto uma na outra que, tipo assim, você tá na função de tal coisa, beleza. Cada um focava ali no seu, né? E para poder desenvolver, por confiança. E alguns davam alguns palpites, né? Mas bem pouco no trabalho que o outro estava executando. As faixas conseguem transmitir toda a ambientação gótica que o jogo precisa construir para imergir o jogador. E o que isso significa? Basicamente, Yamane teve algumas orientações em como compor músicas de chefões e outras coisas específicas, mas na maior parte do tempo foi independente para construir a trilha de cada lugar do castelo com a sua própria visão. O resultado, ou seja, os designers essa equipe foi foda. Por quê? Porque o cara que fez, por exemplo, a biblioteca, ou a área da biblioteca, não foi ele que compôs uma ambientação atmosférica, sonora. A mulher olhou e falou assim, pô, vai ser assim, ó, pá. E casou muito bem, entendeu? Vamos lá. E o que significa? Basicamente, a Mani teve algumas orientações em como compor músicas de chefões e outras coisas específicas, mas na maior parte do tempo foi independente para construir a trilha de cada lugar do castelo com a sua própria visão. O resultado, como você confere em algumas das músicas abaixo, é fenomenal. Ou seja, eu deixei algumas aqui e deixei também completo para quem quiser conferir. A grande sacada é que com o design conceitual de Ayami Kojima e a composição de Michiru Yamane, Symphony of the Night atingiu um ápice de qualidade tão grande de ambientação e atmosfera que algo muito único foi criado. Muitos instrumentos diferentes foram utilizados e ajudaram a construir um ambiente gótico de forma soberba. Na época, eu testei meu CD no som normal e para minha surpresa funcionou, já falei, né? Além de jogar, eu ouvi a trilha. Tenho muitas ancoragens com a trilha do jogo. Ancoragem é um termo usado em PNL, que recentemente o Mestre Bob está passando até algumas técnicas que envolvem isso. E a ancoragem que diz o seguinte: se eu coloco esse jogo, dependendo da música, eu tenho uma emoção ou outra, entendeu? Até, vamos supor, se eu tiver na bad, eu posso escolher uma música desse jogo ou qualquer uma desse jogo para me voltar ao normal, entendeu? Mas tem uma específica que me deixa assim ou assado. Ancoragem, isso que dizer. Vocês procurariam ancoragem, né? Que na verdade, se você for falar em termos científico, é uma neuroassociação. Vamos supor, você está muito feliz, muito mesmo, nostalgia. Aí quando você está nessa velocidade, você sente um cheiro de alguma coisa ou escuta alguma música, você estando desse jeito, beleza. Passando muito tempo, se você ouvir aquela música de novo, você está neuroassociado ou ancorado àquilo, né? Então aquilo ali volta. Enfim, não é o tema não. Qualquer hora se a gente fala sobre isso também, né? Ainda hoje, Symphony of the Night não é datado. Datado é o que eu acabei de falar lá em cima, né? Ele envelheceu bem. É estranho que um jogo 2D, em uma época na qual o 3D estava começando a despontar, tenha tido tamanho impacto. É difícil dizer o que torna um game marcante ou historicamente importante na indústria, mas, para mim, trata-se de transcender gerações. Symphony of the Night, ao mesmo tempo, revolucionou um gênero, foi predecessor de outro e, para colocar a cereja no topo do bolo, utilizou conceitos tão além de sua própria época que fazem com que ele seja interessante e moderno ainda hoje, 25 anos depois. Apesar de faltar tempo e dinheiro para muitas coisas, como a intro em 3D e o menu simples, isso aqui é aceito, entendeu? O próprio criador fala isso, mas eu não achei o menu simples. Tem uma versão mobile que eu também baixei, muito boa, que foram refeitas várias coisas. Eu particularmente prefiro o menu antigo, eu gostava, até porque você pode mudar a cor do menu, eu ficava deixando ele ao meu gosto, cor de fundo, pá. Mas continuando, né? Apesar da falta de tempo e dinheiro para muitas coisas, como a intro em 3D e o menu simples, o próprio Igarashi disse que o menu era algo básico e apenas para o desenvolvimento, mas não houve tempo para arrumar. Symphony of the Night é atemporal e ofereceu muitas coisas que serviriam de inspirações para outros games. Eu quase não coloquei essa informação aqui para não influenciar a experiência da pessoa, então não vá por essa informação. Eu acho que essa nova geração realmente pode achar o menu simples, né? Mas pra época eu não acho simples, é muito bem feito, é muita coisa, entendeu? Muita coisa que tem no menu. Mas aí comentem vocês aí, o que vocês acham aí nos comentários. O que vocês acham do menu do game? Tanto pra quem jogou, pra quem não jogou, pra quem vai jogar agora. Pra quem não jogou não tem jeito. Pra quem não jogou e vai jogar agora, o que vocês acharam do menu do jogo? Menu de itens, blá blá. Cadê?
Symphony of the Night é atemporal e ofereceu... Vou ler essa parte toda de novo. Apesar de faltar tempo e dinheiro para muitas coisas, como a intro em 3D e o menu simples, o próprio Igarashi disse que o menu era algo básico e apenas para desenvolvimento, mas não houve tempo para arrumar. Symphony of the Night é atemporal e ofereceu muitas coisas que serviriam de inspiração para outros games. Momentos filosóficos e impactantes não faltaram na narrativa, mesmo que fossem simples. Sabe aquele conceito de God of War? Eu já falei sobre isso, né? Ou o próprio Metroid, em que você é poderoso no começo e se sente um verdadeiro deus só para ter tudo tirado um pouco depois? Esse Castlevania já adotava a prática em 1997, ou seja, uma coisa parece moderna que veio lá no Play 2 acontecer no God of War, né? No 2, por exemplo, já acontecia lá em 97 em Castlevania, ou seja, não é nada, eu nunca estudei a fundo para saber se o desenvolvedor de Castlevania de God of War se inspirou, mas é uma coisa que Castlevania já tinha feito muito tempo atrás, né? Você chega na morte, você perde os itens tudo. Esse Castlevania já adotava a prática em 1997 e com uma filosofia forte por trás, ou seja, faz parte do enredo. Os momentos filosóficos e impactantes não faltaram na narrativa, mesmo que fossem simples. O hardware do PlayStation 1 foi o suficiente para oferecer um ambiente de desenvolvimento capaz de encantar os jogadores com os belíssimos gráficos e trilha sonora. Mas muitas pessoas se esquecem da versão de Saturn. Então, vamos lá, eu coloquei essa informação porque ela é plausível, mas eu mesmo particularmente eu sabia que tinha versão de Saturn. Eu sempre quis jogar, por quê? Porque a Maria, que do Play 1, só aparece no contexto da história, nisso você consegue jogar com ela. Então eu sempre tive vontade de jogar, né? Mas uma das coisas que faz eu gostar do Play 1 também é os jogos dele, né? Tipo Gran Turismo, etc. Então o Castlevania também, né? Eu preferi o Play 1 diante de qualquer videogame por causa do Castlevania. Ah, mas no Saturno tem. Beleza, tem. Mas se coloca no meu lugar, uma época sem internet nem nada. Eu morava no sul de Minas. E na redondeza, não é... Na época, você poderia ir no sul de Minas inteiro, você não achava Saturno, entendeu? Era predominante, seja nas locadoras para você pagar e jogar, seja nas lojas para você comprar, era Sony e Nintendo. Então, pra época não tinha Play 2, tal. Quando chegou o Play 2, foi substituindo pelo Play 2, mas na época você ia achar era Super Nintendo, Play 1, entendeu? Muito difícil você achava o Mega Drive, blá blá blá. Então não era muito fácil o acesso do Sega Saturn. Então, beleza. Mas muitas pessoas se esquecem da versão do Saturno, que tinha conteúdo extra. Symphony of the Night foi revisitado algumas outras vezes no futuro, recebendo versões para PSP, era secretamente desbloqueada em Drácula X Chronicles e para Xbox 360. Não vou ler essa parte aqui não, que é curiosidade e tal. O que tudo isso significa para a indústria? Nos tempos contemporâneos, jogos bons que usaram a fórmula e que são sucesso de crítica não faltam. Títulos como Ori and the Blind Forest, Song of the Deep e tantos outros acreditaram no 2D formulado a partir de uma receita consagrada lá atrás, no final da década de 90. Então esses dois jogos que eu citei como exemplo, eu coloquei aqui o trailer dos dois, mas vocês podem pesquisar na internet aí para ver a semelhança, né? Não que seja tão direta, mas você consegue ver que bebeu daquela fonte e talvez não existissem caso Castlevania não tivesse sido criado em 97. Mas isso funciona no 3D também, e referências não faltam, orientais e ocidentais. O reboot de Tomb Raider, por exemplo, assim como Rise of the Tomb Raider, tem uma substancial inspiração na forma. Lara não possui uma série de recursos e equipamentos no começo e é necessário coletar esses itens para alcançar áreas antes inacessíveis. Que flerta ali com o gênero RPG, mas o primeiro que fez isso para um jogo de ação foi o Castlevania, entende? Aí a Tomb Raider bebeu disso também. Tudo isso em um mundo livre que pode ser explorado de cabo a rabo a qualquer momento. Referências orientais e ocidentais não faltam, mesmo com a roupagem moderna, o toque clássico de outrora vive sem perder o charme. Os Zeldas também são assim, requerem itens-chave para que novas áreas sejam acessadas. Ou seja, tá vendo? Estou dando mais exemplos de inspirações que provam que o Castlevania bebeu ali. Desde o primeiríssimo game, lá em 1986, quando também nasceu o primeiro Metroid, a coisa funciona assim. A segunda jornada de Link, Adventure of Link, trouxe uma dimensão diferente. Enquanto a Link to the Past, que é o motivo original e de uma forma inusitada, qualquer a gente fala, ajudou a estabelecer a fórmula que seria adotado a esmo
seria adotado nas gerações seguintes. Também foi 1986 que deu à luz o primeiro Castlevania, ano de ouro, não? Quer dizer, em 86 são os jogos que definiram, né, os futuros próximos. Eu dei exemplo que deixei Castlevania aqui e tal, e uma observação que eu não vou ler aqui agora não. E os próximos passos de Igarashi. Então eu deixei algumas curiosidades, vou ler bem rapidinho aqui. Não esqueçam, visite aqui o link fixado. Aí você vai ter direcionado para esse artigo para você conferir. E no artigo desse vídeo mesmo, vou deixar outras curiosidades que não falaremos aqui no vídeo. Você só vai ter acesso no artigo. Então entre no link se você chegou aqui através de compartilhamento em grupos e outras formas, que não seja pelo nosso portal cristolucer.com.br. Os próximos passos de Koji e Igarashi estão canalizados em um sucessor espiritual. Ou seja, independente, né? As pessoas chamam assim, sucessor espiritual é que não é diretamente ligado, mas é também. Cercado de expectativas tanto por saudosistas quanto por novatos, que é o Bloodstained. Eu deixo aqui um link com o trailer. Eu não conhecia esse jogo, tá? Mas achei bem interessante. Eu não conhecia assim de jogar e tudo mais. Não conheço. Inclusive, eu pretendo conhecer, jogar. Play 4, não sei se tem para outras plataformas. Beleza, acabou, galera. Então, eu deixei aqui um vídeo bem longo, onde o próprio desenvolvedor, os desenvolvedores e o próprio desenvolvedor, né, do jogo, tá jogando e comentando, mas tá todo em inglês. Eu não sei se tem legendado, então quem manjar ou tiver essa curiosidade é só assistir. Deixei um bônus aqui, tá? Que é ensinando a pegar a arma mais foda do jogo. Então, o que acontece? A arma do Alucard, ela é boa pra caramba, né? Você começa com ela, eu gosto muito dela mesmo. E é uma das melhores, sem sombra de dúvida. Ainda mais na hora que você pega, você fica com ela um tempão. No começo, quando você começa com ela, a morte te toma, né? Depois você pega uma outra que chama Alucard. Tem gente que pensa que é a do Alucard, né? Se eu não me engano é a Alucard mesmo. E aí essa não tem a mesma capacidade não, é uma trollagem. Depois você consegue pegar a do Alucard, uma arma excelente. No entanto, a arma mais poderosa do jogo, ela se chama Crimson Grim. E eu lembro que na época eu só peguei de uma mão só, já é foda pra caramba. Mas pra quem quiser conseguir pegar duas, aí ele fica totalmente invencível. Eu expliquei aqui como bônus, né? Eu vou ler aqui como que faz e deixo as ilustrações, não sei se eu vou ler tudo. Acho que sim, pra encerrar o artigo completo. Então vai ter mais curiosidades no outro artigo desse vídeo aqui. Então vamos lá, ó. Bônus com sanguinho, Crimson Green. Não, na verdade eu não vou ler, tá? Eu tô ensinando aqui como pegar Crimson Green. É uma das melhores armas. Eu explico aqui se você vai gastar muitas horas para conseguir pegar duas. Eu lembro que na época eu deixei a minha sorte bem grande, né? Eu tava com quase sorte máxima, não sei como. Coloquei a anel de sorte também. Então não demorei. Quer dizer, é que eu tinha uma perspectiva de tempo muito relativa, né, para o game. Como eu tava sempre jogando, talvez eu tenha ficado 2 horas lá tentando, mas para mim a sensação foi de pouco tempo. Eu não lembro quanto tempo eu gastei. Mas você tem que colocar sua sorte no máximo e ficar tentando ali matar o inimigo correspondente que vai cair a Crimson Green. Lembrando que é só um único, aqui no post eu dou mais detalhes, então entrem. Só tem um inimigo que você consegue pegar essa arma, tem que ser dele, entendeu? Não tem outra forma, e você tem que estar com uma sorte alta. Mais detalhes está aqui no artigo. Então é isso aí, galera. Eu acho que por hoje é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse game. Ficou maior que o outro esse vídeo, 1h12, então já passou da hora de encerrar. Não esqueçam que em ambos os artigos tem curiosidades bem interessantes, então confiram. E por hoje é isso, pessoal. Comentem aí, deixem nos comentários jogos que vocês gostam também, compartilhe comigo aí pra gente trocar perspectiva, referência. Eu gosto muito de falar, conversar sobre essas coisas, conhecer jogos, ou então saber que pessoas também jogaram games que eu tanto admiro, e por aí vai. Vamos trocar figurinhas, que isso é muito bom. Quando o nosso corpo estiver estruturalmente mais amplo, fisicamente falando, nós teremos a oportunidade de conversar muitas dessas coisas pessoalmente, e para mim será um prazer. Então é isso, por hoje eu agradeço aí, de novo. Se você é novo aqui no canal, isso aqui não é um canal de games, longe disso, é um canal sobre metafísica e conscienciologia, mas tem um playlist aí falando de diversos temas que todos, de uma forma ou de outra, acaba culminando nesse mesmo assunto. Então, não deixe de conferir se você é novo, deixe seu like aí, se ainda não deixou, não te custa nada, é só um clique. E se não é inscrito no canal, também se inscreva. Se você não ficou convencido que vale a pena inscrever nesse canal por causa desse vídeo, confira os demais, que eu te garanto que você irá se inscrever.
porque é um conteúdo importante para toda e qualquer pessoa. No mais é isso, agradeço pela participação e paciência de todos para chegar até aqui. Fiquem com Deus e luz para nós.